A palestra agora é sobre engajamento coletivo, fazer o bem para si e para o próximo. É uma palestra motivacional. E ela vai ser feita pelo Dr. Bruno Boaventura. A gente convida já para ver. Bruno ele é advogado, especialista em direito público e mestre em política social pela UFMT, presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB. Por favor, doutor Bruno, fique à vontade. Tem o microfone ali. Primeiramente, um bom dia a todos e a todas. É com muita honra que eu agradeço ao presidente Antônio Carlos pelo convite. Vou pedir licença aos senhores e às senhoras para falar de pé, como advogado que sou, e até para facilitar também a apresentação dos slides aqui. Gostaria também de agradecer enormemente essas duas abdicadas e dedicadas trabalhadoras, a Beatriz e a Sônia, para as quais eu peço uma salva de palmas. A gente que fez parte da comissão organizadora, a gente sabe o quanto elas foram e são e serão dedicadas à CONACAT. Primeiramente, eu gostaria aqui de estabelecer um diálogo com vocês, né? A organização do evento me pediu, tal como vocês já podem ler no nosso primeiro slide, uma palestra motivacional. Ela vai ser uma palestra para lhes dar um propósito, e eu acredito que seja um propósito um tanto quanto filosófico, quanto a atividade que vocês exercem como servidores e servidoras públicas que são. Gostaria de esclarecer, né, as escolhas das palavras. O engajamento coletivo é mais um sentido, tal como vocês são sindicalistas bem dizem, da mobilização, né, da sua base, das suas lideranças, da sua diretoria. E evidentemente que essa mobilização sempre tem que ser em prol e pelo coletivo, né? E também fazer o bem para si e para o próximo será a tentativa nesse percurso que nós temos aqui pela próxima 1 hora de convencê-los de que o servidor público, quando faz a sua atividade, ele exerce para o cidadão um bem e também para si mesmo ele exerce um bem tanto quanto. Então vamos partir aqui para as nossas provocações. Fazer a apresentação, né? Como foi dito aqui, meu nome é Bruno Boaventura, sou advogado há 20 anos e exclusivamente trabalho na área de direito sindical, né? Meu pai e minha mãe são professores, servidores públicos, tais como os senhores e as senhoras. Através de meu pai, que também é e foi sindicalista, acabamos então assessorando o sindicato dos professores, né? Dos trabalhadores do ensino público, que é presidido pelo professor Henrique, que esteve aqui com vocês. E, evidentemente, outras carreiras nós também assessoramos juridicamente, tais como a do Poder Judiciário Estadual e do Poder Judiciário Federal. Então, muito do universo de vida cotidiana dos senhores e das senhoras perpassa também pela a minha atividade, pelo meu trabalho. A primeira das provocações é dizer os senhores e as senhoras de que, antes de todos os coletivos, há um indivíduo. Então, nós temos que, evidentemente, apontar a vocês para que vocês em si tomem consciência, mas também, principalmente, tomem consciência do seu colega de trabalho, que é aquele que, inclusive, vocês querem mobilizar para efeito da luta sindical. Então, antes de todos os coletivos, há um indivíduo. E aqui nós fazemos essa provocação filosófica em relação ao enigma da esfinge. Não sei se vocês são habituados, né, com a literatura da Grécia Antiga. Então, na Grécia Antiga, o rei Creonte manda Édipo ir lá à esfinge, né, e decifrar o enigma da esfinge. E a esfinge, então, faz a seguinte pergunta a Édipo: que criatura pela manhã tem 4 pernas, ao meio-dia tem 2 e à tarde tem 3?
Essa é a colocação que a esfinge faz a Édipo, é o enigma da esfinge, né? Então Édipo soluciona esse enigma com a seguinte resposta: é o ser humano, né? Porque de fato, quando ainda é criança, gatinha, ou seja, tem 4 pernas. Depois, quando adulto, marcha com as 2 pernas. E finalmente, na velhice, usa bengala, então tem 3 pernas. E evidentemente que com isso a esfinge se sente derrotada e Édipo ganha as benesses do rei Creonte. Mas qual é a analogia em si em relação ao enigma da esfinge que aqui fazemos? É que necessariamente todas as nossas questões elas perpassam por uma pergunta: de onde viemos, o que somos e para onde vamos, né? Então, essa é a questão que nós estamos a tratar aqui com os senhores e as senhoras. De onde viemos, o que somos e para onde vamos? E, evidentemente, se tratando aqui do contexto da luta sindical, tal como a gente vai perceber isso nos próximos slides. Mas antes, não só essa provocação, em que nós temos a consideração e a premissa de que antes de todos os sindicatos, antes de todas as federações, associações e a CONACAT, há um indivíduo lá a ser conscientizado, o servidor da base em si. Então, esse é o indivíduo que nós estamos aqui a tratar. Então, é esse indivíduo que nós queremos chamar à luta, queremos chamar à mobilização, queremos chamar à consciência. Mas esse indivíduo em si, tal como é natural da história da humanidade, há um conflito entre ele, indivíduo, ou ela, indivíduo, e o seu coletivo, na sua representação. Né? Os senhores e as senhoras representam um coletivo para essas pessoas que estão na base dos sindicatos e associações que vocês legitimamente representam. Então, há esse conflito em si, né? Há essa maneira dialética de se relacionar, né? E sempre foi e sempre será assim. E aí, evidentemente, nós trazemos a analogia, não sei se todos conseguem enxergar, mas a figura ali no slide de uma mulher deitada sobre o corpo de seu irmão é de Antígona. Então, os que são formados em direito têm uma certa familiaridade com essa peça teatral, né, de Sófocles. Então, Antígona é proibida também pelo rei Creonte de enterrar o irmão. E, evidentemente, ela para si tem um direito, e um direito individual, natural, jusnatural, de dizer não, a religião, a ordem sagrada religiosa me permite enterrar meu irmão, independentemente se o rei assim o proíbe, né? Então, pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem artisticamente a simbologia de quê? De que um indivíduo se contrapõe ao Estado, ao coletivo, para lhe dizer o seguinte: olha, eu tenho prevalência sobre o que é coletivo a partir de um direito que eu já havia adquirido. Então, essa analogia da peça teatral antiga nos serve para também trazer como premissa e consideração aos senhores e às senhoras de que esse indivíduo, servidor público, tal como o cidadão, entra numa relação dialética também com o coletivo sempre. E o que eu estou querendo lhes ajudar é tentar fazer com que vocês saiam daqui com um propósito de melhor convencer esse indivíduo para se juntar ao coletivo, né? Então, assim, porque é essa barreira que tem que ser quebrada, né? Necessariamente essa barreira que tem que ser quebrada. Então, vamos lá. O indivíduo que nós estamos a tratar, tá como Édipo respondeu à esfinge,
é o indivíduo ser humano, né? E nessa história da antiguidade até a modernidade, né, tal como é hoje o mundo atual, ela já não é representada com um rei, né? Já não é representada ali, né, com as figuras simbólicas, tal como a esfinge. Ela é representada no mundo atual pela modernidade, né? Todos nós aqui ouvimos falar sobre a modernidade. As propostas, elas visam modernizar o serviço público, elas visam flexibilizar os direitos. Então, o que está sempre em voga é o que é a modernidade, né? Todos nós aqui, como trabalhamos perante o Estado, queremos que o Estado seja moderno, que ele seja um Estado eficaz, eficiente, não é isso? Mas o que é modernidade? Não é? Essa narrativa está em disputa. O que é moderno? Quando se diz que a PEC 32, a PEC 38 vieram para modernizar o Estado, exatamente essa narrativa está novamente em disputa, porque eles consideram que um Estado moderno é um Estado diminuto, é um Estado mínimo, né? Mas a gente precisa entrar nesse campo de disputa narrativa para dizer o que é que nós entendemos como modernidade. Como nós entendemos o Estado-nação brasileiro como moderno. Mas para isso, evidentemente, nós temos que entender o que é modernidade. E tal como aqui está sugerido, a modernidade ela é a divisão em esferas, em círculos. Antes nós não tínhamos lá o rei Creonte mandando Édipo ir lá na esfinge, não tínhamos o rei Creonte proibindo Antígona de enterrar o irmão, nós tínhamos um rei, nós tínhamos um Estado absoluto. Nenhum cidadão poderia contrariá-lo, o rei e as suas ordens. A partir de Antígona, que nós, inclusive, começamos a fazer essa possibilidade acontecer de questionamento. Então, o Estado surge a partir da necessidade de controle pelos cidadãos daquilo que é a autoridade pública. Então, a modernidade existe, tal como hoje é, em 3 esferas de interesses. Uma é o Estado, que é o interesse público. E o interesse público são os senhores e as senhoras que tão bem o defendem. Há também, na modernidade, o interesse privado, que é representado pelo mercado. E há o interesse da sociedade, que é o interesse social. Então, essas 3 esferas, elas configuram praticamente todas as relações que nós vivemos hoje, tal como é conhecido no mundo ocidental. Essa é o que nós chamamos da singularidade do mundo ocidental. Essa é a modernidade. Essa modernidade ela vem se desenvolvendo, né, tal como um projeto desde as revoluções, tal como a gente ainda vai aqui explicar. Mas antes disso, antes de considerar as premissas da modernidade, nós temos que voltar um pouquinho a tratar a respeito desse nosso indivíduo que está inserido nesse contexto da modernidade. E os senhores e as senhoras vão me concordar comigo que nós, tal como a figura aqui representa, evoluímos, saímos de um estado animalesco, né? Somos todos oriundos, né, pela teoria da evolução, do macaquinho ali representado naquela figura e chegamos, coincidentemente, não foi nada pedido ao chat GPT, mas coincidentemente chegamos ali
Todos nós debruçados ao computador, como homens e mulheres modernas que somos, né? Estamos ali inseridos nas nossas atividades. Hoje em dia nem tanto, né? Hoje em dia a gente já trabalha mais com o celular, né? Mas estamos aqui, né? Opa, ali. Então, assim, qual é a diferença? Qual é a diferença de nós para aquele chimpanzézinho ali? 1% do nosso genoma é diferente. Então, nós temos a diferença do polegar articulado, que nos possibilita, tal como o Marco Antônio está ali a fazer, acessar o seu celular. Nós temos a fala por fonemas, a linguagem fonética, que consegue facilitar a transmissão de conhecimento e cultura por gerações. A gente extrapola o tempo de uma vida. Os senhores e as senhoras estão deixando legado no órgão público que vocês lá trabalham. Vocês aperfeiçoaram sistemas, procedimentos, atendimentos e deixaram esse legado lá. Esse legado ele vai ser transmitido às novas gerações. Tal como qualquer outro conhecimento humano, assim é feito. Então, nós temos essa capacidade porque nós temos a linguagem fonética que nos possibilitou isso. Certo? E esse outro 1% de diferença do genoma humano é essa partezinha atrás da testa chamada córtex pré-frontal. Então, isso nos dá a capacidade de abstração, de pensamentos abstratos. A gente consegue imaginar, por exemplo, o mundo moderno ao redor do globo. Isso nenhum outro animal, nenhuma outra espécie consegue. Nós conseguimos imaginar um estado, nação, uma maneira de organizar um território tão grande quanto é o Brasil. Isso é a capacidade do pensamento abstrato. Mas para que eu estou dizendo tudo isso em relação ao indivíduo? Para chegar nesse ponto que aqui eu vou falar. Tudo isso, o dedão, a linguagem, o córtex, nós fazemos e desenvolvemos através de uma atividade, o trabalho. Então, os senhores e as senhoras utilizam disso para fins de trabalho. Então, o trabalho é a atividade humana que desenvolve ao longo do tempo todas essas nossas capacidades como indivíduos de uma espécie humana. Então, o trabalho, enquanto trabalhadores que o são, fazem essas atividades serem a estrutura da vida social. Eu pergunto aos senhores e às senhoras, quanto tempo vocês utilizam do seu dia para o trabalho? Quanto tempo vocês utilizam do seu dia para outras atividades? Não é isso? A escala 6x1 questiona exatamente essa premissa, né? O fim da escala 6x1. Então, assim, nós utilizamos o trabalho muito mais em relação ao nosso tempo cotidiano do que todas as outras atividades. E ainda vou ser mais profundo do que isso. Enquanto trabalhadores que somos, é a partir do trabalho que nós, enquanto seres humanos, indivíduos, estabelecemos as nossas relações sociais. O que significa dizer isso? Que o trabalho estrutura a vida social. Então, quanto eu sou auditor fiscal, há uma maneira de ser auditor fiscal, há uma maneira de pensar como auditor fiscal. Diferente, por exemplo, da de um advogado, né? Enquanto eu sou analista tributário, técnico tributário, perito criminal, todos os trabalhadores, a partir do tempo que se tem da vida, eles utilizam aquela atividade para em si se relacionar com outras pessoas e com o seu mundo.
se relacionar com o meio. Então, isso é capaz de gerar a essa pessoa o que nós denominamos de um ser social. Então, é através do trabalho que essas pessoas, tal como os senhores e as senhoras, relacionam com outras, né? Então, assim, é fundamental a gente entender isso, porque esse é o ponto principal quanto à premissa do que é o indivíduo, nessa relação que nós trataremos aqui, entre indivíduo e coletivo, para fins do engajamento coletivo, né? E aí, voltando um pouquinho a respeito da questão da modernidade, nós temos já as nossas premissas bem consideradas, eu acredito que bem entendidas sobre o indivíduo. Temos novamente o coletivo, que é exatamente esse mundo moderno, né, das 3 esferas. Mas como que se deu essa divisão entre mercado, sociedade e o Estado, como esferas de relação social dos indivíduos? Ele se deu historicamente por um processo, claro, europeu, né? Nós todos aqui fomos e somos frutos da colonização europeia. Então, esse pensamento europeu até hoje nos perpassa, né? E aí, assim, para mim, o que é mais importante e fundamental é entender de que a modernidade ela veio com 2 sonhos. Ela veio com um sonho, da possibilidade da acumulação. Então, as pessoas em si, elas podem acumular, elas podem ganhar renda o suficiente para acumular patrimônio. E a outra visão de sonho que se teve é o sonho do Estado moderno. Para que pudesse isso acontecer, para que essa acumulação pudesse acontecer, necessariamente precisava-se de um Estado impessoal. Um Estado capaz já não mais de atender os interesses somente do rei e de sua patota. Necessariamente o Estado deveria compreender a sociedade impessoalmente. Então, cada um com o seu mérito, cada um com o ganho e resultado do seu próprio esforço. Se o sonho é todos acumularem, possibilitando em si a ascensão social, precisa-se de um Estado impessoal. Esse é o fundamento do sonho moderno, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, e aí esse exemplo histórico é significativo, porque o brasileiro em si ainda tem isso com ele, de dizer, olha, né, meu país não é desenvolvido tal como os outros, né? Nós somos emergentes, nós somos subdesenvolvidos, nós somos terceiro mundo, nós somos periferia do centro, né? Então, assim, fora tudo que se possa relacionar à divisão social internacional do trabalho, o que se tem de diferente entre esses outros países e o nosso, historicamente, é um só, de que naqueles países houveram possibilidades e particularidades de construção de um Estado verdadeiramente moderno. E o que é esse Estado verdadeiramente moderno? É a separação entre o que é público do que é privado. O Estado é essa barreira em si, né? Então, necessariamente é isso que essas nações têm, muito mais do que a nossa, né? E aí a gente vai chegar ao trabalho no Brasil moderno. Feito essas considerações a respeito do que é o indivíduo quanto trabalhador, e feito essas considerações do que é o coletivo em relação ao mundo moderno, nós temos que conjugar as 2 premissas, o trabalho no mundo moderno. No Brasil em si, vem-se, evidentemente, desvalorizando o trabalhador desde a sua criação, desde o início da colonização. E aqui eu pego o exemplo
da usina Itaici. Os senhores e as senhoras não puderam, mas se pudessem navegar aqui pelo rio Cuiabá, ali perto de uma cidade chamada Santo Antônio do Leverger, às margens do rio vai ter esse escombro dessa grande usina de cana-de-açúcar que aqui teve. E foi um poderio econômico à época, né? Então, assim, o coronel, dono da usina, elegia e derrubava governos. E lá se teve, em determinado momento, tal como nas outras usinas, né? E, inclusive nos estados da onde vocês vieram, a importação da máquina inglesa, né? Essa tecnologia a vapor. Ali na fotinho não está aparecendo direito para vocês, mas teve essa importação. E essa importação significou ao escravo o seguinte: ele já não trabalhava mais sobre o ritmo do moinho de tração animal, ele trabalhava sobre o ritmo incessante da máquina. Então ele tinha duas possibilidades do controle de produtividade dele: a ponta do chicote, o medo do pelourinho, porque o chicote era dado quando ele estava amarrado no pelourinho, e o barulho da máquina. Então ele tinha esse ritmo, tal como os senhores e as senhoras hoje também o têm, né? Então todos nós aqui somos submetidos ao ritmo da máquina incessante. O celular é exemplo disso, né? Cada vez mais nós somos cobrados por metas, por produtividade. Aqui o Daniel tão bem disse a todos nós, né? A inteligência artificial é uma tecnologia inafastável da nossa realidade. Ela vai nos impor o quê? Aumento de produtividade. Aquilo que você fazia 2 dias, você tem que levar 5 minutos para fazer. Então, essa realidade que nós temos que perceber. É essa realidade que nós temos que perceber. Então, essa comparação entre o início no Brasil colônia e essa tecnologia que nós utilizamos hoje, esse comparativo de realidades históricas, é para nós nos percebermos enquanto trabalhador, enquanto trabalho e enquanto trabalhador se relacionando com esse mundo moderno. Porque o que eu estou aqui a lhes dizer é que nós temos que transcender essa autoalienação. Nosso trabalho ele tem que ser motivo de satisfação. Ele tem que ser significado de realização. Então, a palestra motivacional, ela agora toma um outro rumo, porque o que acontece? Todas essas premissas que aqui acabei de dizer, elas nos servem para isso, para vocês entenderem que há uma realidade a ser desmistificada, né? Há uma realidade a não ser mais entendida de forma alienada, tal como é a dos colegas, dos senhores e das senhoras que não perceberam ainda a importância da luta sindical. Eles estão lá atarefados que são consumidos pelo tempo, controlados por uma produtividade que nunca acaba. Então, eles não percebem isso. E o sindicato é exatamente a porta de entrada para entender esse mundo, de que ele é um indivíduo que se relaciona com um coletivo, mas esse relacionamento tem que ser consciente. Aí eu faço aqui um exemplo. Eu advogo para o pessoal do Poder Judiciário Federal aqui de Mato Grosso, há alguns anos já. Aqui nós temos o TRT, que é o Regional do Trabalho, o TRE, que é o Regional Eleitoral, e a Justiça Federal, que, como vocês já perceberam, é a Justiça Federal. O que acontece nesses 3 órgãos? Acontece uma diferença em relação aos servidores e ao mesmo isenta. E eu vou explicar o porquê. Na Justiça do Trabalho, as pessoas elas estão envolvidas em processos judiciais de reconhecimento dos direitos dos trabalhadores.
Então, elas conscientemente, pelo seu próprio trabalho, elas têm uma visão do que é o sindicato e de sua importância. E no TRE, as pessoas estão ali a trabalhar para organizar as eleições. Então, elas também, por conta disso, consideram o sindicato uma organização legítima para representar os trabalhadores, porque isso faz parte da democracia. Mas acontece que na Justiça Federal a gente tem uma particularidade. Os servidores eles estão submetidos a uma hierarquia, a um controle dos juízes federal tão brutal que elas têm medo de se envolverem com o sindicato. Então, isso é representativo daquilo que eu estou aqui a lhes dizer. A alienação da realidade das pessoas, ela dá justamente pela essa automatização. As pessoas elas ficam como automatos. Elas ficam envolvidas nessa burocracia que elas não conseguem mais se perceber enquanto trabalhadores. Elas não conseguem mais perceber a importância do sindicato. E elas não conseguem nem perceber que não percebem. Porque o que acontece é que na Justiça Federal é reproduzida a lógica do comando, da hierarquia, né? O juiz federal é como se fosse um semideus. E nada e ninguém pode questioná-lo. E isso, evidentemente, não é uma lógica de uma esfera tal como é a do Estado, que é uma esfera representativa da coletividade, do bem comum da nação. Então, assim, o que eu quero lhes dizer a respeito disso? Que em relação ao Estado, nós não podemos, e principalmente é uma maneira de desvelar a essas pessoas, que nós não podemos reproduzir essa lógica do mercado nas organizações estatais. A maneira de se relacionar com um servidor, com um colega, ela não poderia ser à medida em que você recebe uma gratificação e se torna o capitão do mato. Então isso é alienante, porque as pessoas elas começam a assumir isso para si e não percebem, e aí vem o ponto principal dessa palestra motivacional. Elas não percebem a possibilidade que tem de valorização do tempo da vida delas. Porque luta sindical não é outra coisa senão o seguinte: é você valorizando o seu tempo de vida e tentando fazer com que o seu colega o faça o mesmo. Porque todos nós aqui nascemos e um dia pereceremos, né? E quanto isso, nós temos que considerar de que há um tempo determinado de nossas vidas. E nós temos que lutar para que esse tempo seja valorizado. Então, assim, tirar essa pessoa dessa alienação, desvelar a realidade dessa pessoa, é fazer com que a pessoa se conscientize de que ela e os demais tais como ela e os iguais a ela, juntos, são capazes de fazer o quê? A valorização do tempo de vida. E como isso se dá? Não tem outro jeito. A mão de obra que vocês fazem, ela é vendida ao Estado. Então, para valorizar esse seu tempo de vida, esse seu uso da mão de obra, é evidentemente valorizar a sua remuneração e a condição do seu trabalho. Então, essa é a possibilidade que aqui nós estamos a lhes dar. Motivação para que vocês votem as bases e se engajem nisso novamente. Mas ainda há questões a se perpassar antes de nós chegarmos a esse ponto. E aí eu gostaria de dividir vocês
um conhecimento que há pouco tempo eu adquiri. Quando aqui foi dito ontem, ele não se encontra, mas o Vitor Lins, esse é o nome dele, ele estava na mesa e ele disse o seguinte, eu não sei se vocês prestaram atenção, eu prestei. Ele falou assim, olha, o que acontece? Sempre fui sindicalizado. A vida toda, eu entrei no serviço público, o sindicato estava lá na posse, assinei a ficha, sempre fui. Mas nunca participei. Mas quando eu sofri, eu então percebi que deveria participar. Ele falou isso. A Miriam lembrou bem aqui. Ele falou, palavras dele, eu não percebi pelo amor, eu percebi pela dor. Então, assim, isso é natural acontecer. Então, o sofrimento da pessoa faz com que ela tenha uma postura crítica quanto à realidade que vive. E necessariamente essa postura crítica ela é somente e tão somente solidarizada pelo seu sindicato. Porque esse sofrimento, pela violência física, moral, financeira ou qualquer outra que seja, ela só vai encontrar resguardo no sindicato. Então ela vai bater a porta do chefe. O chefe não vai querer saber do sofrimento dessa pessoa. Ele não quer problema. Se a pessoa está trazendo problema e não solução, provavelmente o chefe descarta. Se não for um amigo de muito tempo, vai descartar. Então, esse sofrimento, ele só vai ser entendido, absorvido pelo sindicato. Então, é nesse momento que é interessante o sindicato dizer a essa pessoa, olha, qual é a realidade em que você vive, né? O que o sindicato faz para você, o que o sindicato vem fazendo, não só para você, mas para toda a categoria, vem fazendo não só para a categoria, mas vem defendendo o que é de interesse público. Porque nós vamos chegar aqui a um determinado momento em que nós vamos considerar o quê? Que a defesa, a valorização das atividades que os senhores e as senhoras exercem, ela não é uma defesa corporativa. Ela é uma defesa vital para que nós todos tenhamos o Estado moderno que assim precisamos ter, para bem desenvolvermos como nação. E aí aqui eu gostaria de dizer a vocês, esse interesse público que a pessoa lá, quando bateu a porta do sindicato, foi bem conscientizada pela liderança sindical que lhe atendeu, existe um antagônico, tal como a gente viu, né, lá no início da nossa palestra. Esse antagônico é um interesse privado, que está ali a querer a morder a todo momento, tal como historicamente sempre foi, não é de agora, mas sempre está ali querendo morder o que é de interesse público. E, evidentemente, os autores brasileiros, os pensadores brasileiros, eles já deram inúmeras classificações a isso. Né? Eles já chamaram de patronato, eles já chamaram de patrimonialismo, eles já chamaram de colonialismo, eles já chamaram de patriarcalismo, eles já chamaram de tudo quanto é classificação. Mas, em síntese, isso é representativo do privatismo. Então, há um interesse antagônico. Então, assim, essa questão que agora a gente vai tratar é exatamente lhes apontar o porquê há esse interesse antagônico. E não há como negar que há. Então, a gente não está dizendo assim, olha, nós temos que
ser contra o desenvolvimento econômico, nós temos que ser contra o mercado, nós temos que entender de que há interesses antagônicos, né? E os senhores e as senhoras, tal como os servidores que o são, estão evidentemente inseridos em atividades típicas de Estado e estão a defender o interesse público. E aí, quando eu digo que há esse interesse, há esse privatismo, é bem representativo a justificativa da reforma administrativa. Então, assim, para não dizer, por exemplo, sobre corrupção. Foi dito aqui o caso das joias, né? Alguém chegou da Arábia Saudita com um montante de joias e não queria declarar. Então, para não dizer a respeito disso, e para não dizer a respeito também de um tema tão em voga que é a soberania nacional, a defesa da soberania nacional. O quanto os nossos diplomatas em si, eles têm que defender os interesses nacionais perante as empresas estrangeiras. Então, para não dizer a respeito desses dois outros exemplos possíveis, eu vou trazer aos senhores e às senhoras a justificativa da reforma da administração pública no Brasil. A PEC 32 e a PEC 38. Se nós lermos o texto da PEC 32, lá se encontra um documento encomendado ao Banco Mundial chamado Ajuste Justo, a análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil, publicado em 2017. E eu fiz questão de me atualizar, entrei ontem lá no site do Banco Mundial, todo mundo pode fazer isso, e digitei lá, Brasil, reforma administrativa. Aí trouxe aos senhores ali 602 resultados. Desde 2020, logo depois da reforma administrativa já feita pela Emenda Constitucional 1998, eles começaram a defender uma nova reforma. Desde então não pararam, fazem isso com o Brasil e com todos os outros países ali submetidos à sua política monetária. E nessa justificativa, nesse ajuste justo ao gasto público, está lá escrito, e aqui separei 3 pontos, né, para que vocês possam entender a respeito disso. Olha, o interesse privado, esse privatismo existe. E ele existe a tal ponto que ele em si quer sucatear o Estado que defende o interesse público. Ele quer transformar cada vez a esfera do Estado de atuação em uma menor abrangência, né? A gente não viu lá as 3 esferinhas? A do Estado eles querem diminuir. Então eles dizem o quê? Olha, vamos fazer o quê? E aqui cito entre aspas. Embora a magnitude desse efeito não seja bem compreendida, e qual é o efeito em si? De diminuição do salário. Reformas que reduzem a lacuna de salários. Então, eles querem necessariamente dizer o quê? Tem que diminuir o salário do servidor público para ele deixar de ser servidor público, para ele passar a iniciativa privada. Uma outra questão, massa salarial e gestão de recursos humanos, oportunidades para reformas. Abro aspas. Uma opção seria reduzir os salários iniciais de todos os novos funcionários e assim reduzir gradualmente os níveis de remuneração e aumentar os retornos da experiência profissional. Fecho aspas. Aí vem novamente, em 2017, sendo citado um estudo do próprio Banco Mundial de 2010, que diz o quê? Diminuir e eliminar a diferenciação entre categorias semelhantes de vários órgãos públicos e reduzir o número de categorias, aumentando o escopo
e criando mais mobilidade. É a tal da transversalidade prevista na PEC 38. Então, esse interesse em si, ele está a todo momento lutando para fazer com que isso seja aceito pela sociedade, né? Nós estamos aí vendo, né, cada vez mais nas nossas redes sociais, né, informações sendo pulverizadas nesse sentido. E claro, por que eu digo isso? Eu digo isso para que vocês em si compreendam que é necessário rebatê-los, é necessário enfrentá-los, é necessário contrapô-los, porque o interesse público que vocês representam e tão bem representam, ele deve ser necessariamente defendido. E o sindicato, as federações e a confederação é o lugar apropriado para isso. E é claro, há essa possibilidade dessa luta porque há uma conjugação. E aí vem o ponto, eu acho que assim, principal e conclusivo desse nosso bate-papo. Quando eu disse que o servidor público, quando faz a sua defesa, ele não é e não pode ser considerado uma pessoa que faz uma defesa corporativa, é porque essa é a principal das premissas. O servidor público, enquanto nós estamos vendo a história em nosso pequeno tempo de vida acontecer, ele é justamente o que foi aqui considerado. Ele é o pilar da democracia, mas também é o pilar do Estado verdadeiramente moderno. Não se faz e nunca se fez e nunca se fará um Estado desenvolvido, um projeto de desenvolvimento nacional sem servidores públicos qualificados e bem remunerados e com condição adequada de trabalho para tanto. Não há precedente nenhum na história. Não há, né? Então nós estamos vendo aí hoje em dia a China, né? Aqui Mato Grosso exporta soja para todo o mundo, mas principalmente para a China, né? Então, né, se vocês tiverem uma oportunidade, de repente essa ou outra, é só andar aí nas estradas que vocês vão ver bitrens, tritrens, plantações e mais plantações de soja. Então, assim, a China, ela é a potência econômica atual que está despontando. E, evidentemente, o que é que isso representa? Isso representa a possibilidade de nós entendermos que a China é o que é e será o que será por planejamento, por existência de servidores capacitados o suficiente para planejar, para fazer os planos quinquenais, porque é um capitalismo planificado. É um capitalismo contra crises. E para isso você tem que ter esse corpo, eu não gosto de chamar burocrático, mas esse corpo técnico tão bem qualificado e remunerado para que isso possa acontecer. Então eu volto a repetir para vocês aqui. Não há precedente em nenhum lugar do mundo em que um Estado desenvolvido possa ter chegado a tal patamar sem servidores públicos a defender o interesse que é público, o interesse nacional, a soberania nacional, essa separação entre o que é o interesse privado do que é o interesse público. E para isso, o servidor conta exatamente, e por isso conta na Constituição Federal, com as suas garantias, por exemplo, da estabilidade funcional. Então, a estabilidade funcional é um dos exemplos que eu vou utilizar aqui para dizer que isso que eu estou aqui a falar é verdadeiro. A estabilidade funcional, que vem sendo atacada pelas PECs, ela é a possibilidade do servidor dizer não
ao interesse privado, quando ele é contrário à lei. A impessoalidade do concurso dá a essa pessoa essa possibilidade. Eu não tenho chefe que não seja a lei, que não seja o interesse público. Então, essa é a defesa que o servidor tem. E quando faz, não faz para bem de si mesmo. Ele faz para o bem de toda a sociedade. Ele faz o bem para o próximo. Então, exatamente por isso que essa luta sindical, esse engajamento coletivo deve sempre acontecer. Porque se de um lado, como nós já vimos, 2010, 1998, 2010, 2020, 2017, 2025, há sempre a defesa de que há que se diminuir o tamanho do Estado, há que se contrapor essa narrativa. E nada melhor do que seja feita essa defesa pelos servidores públicos, mas evidentemente não individualmente, né? Eu acho assim, a gente tem que se saber comunicar, tem que saber ir para a rede social, saber falar, conversar com a base, né? Mas sozinho, né, não se faz nada. Então o engajamento, ele necessariamente tem que ser ao sindicato, à federação e à confederação. E aí aqui são exemplos, e pequenos exemplos, daquilo que a gente está a dizer, que a luta sindical gera em prol da sociedade. Não em si para o servidor, mas para a sociedade. Eu fui lá, como usuário que sou agora do ChatGPT, e fiz o meu prompt. E coloquei, olha, aqui estão as entidades filiadas à CONACAT. Eu gostaria que você pudesse relacionar cada uma dessas entidades com a sua luta. E aí me deu a relação tal como consta aqui nesse slide. Está com a letra pequena, mas aqui estão todas as entidades, a carreira que é representada e alguma mobilização e luta que possa ser considerada representativa desse sindicato, dessa associação, dessa federação. E quando você faz a leitura dessas lutas, o que acontece? O que se conclui? É que necessariamente essas lutas elas são do interesse da sociedade. Elas são interesse de fortalecimento do Estado. Elas são interesse de fortalecimento de políticas públicas. Elas são fortalecimento daquilo que nós devemos entender como modernidade. Então é isso que a gente aqui quer dizer a vocês. A modernidade sempre será um projeto e é construído e disputado dia a dia. E nós temos que disputar esse projeto. Nós temos que defender o que nós desejamos como Estado moderno. E não é essa desigualdade social, não é esse privatismo, essa corrupção. Não é isso. É um Estado-nação forte, com servidores públicos bem valorizados e com a capacidade democraticamente dos sindicatos atuarem. E aqui eu faço apenas 2 digressões. E não querendo ser barrista, mas sendo, faço em relação às entidades de Mato Grosso filiadas à CONACAT. A primeira delas é um Sintema. Então o ChatGPT me deu lá campanhas públicas em defesa da valorização e da estrutura de fiscalização ambiental. Então, o que nós temos a dizer em relação a essa luta do Sintema é justamente a defesa do desenvolvimento sustentável. Nós estamos aqui no estado, o estado de Mato Grosso, que ele aplica glifosato. Você sabe o que é glifosato?
É um agrotóxico que ele foi utilizado na Guerra do Vietnã. Ele é o componente do agente laranja. O avião americano chegava no Vietnã e aplicava glifosato para quê? Para as plantas perderem as folhas. As folhas eram perdidas justamente porque assim os Vietcongs eram achados pelo exército americano. Então, quando o Sintema, por exemplo, faz a defesa da fiscalização e estruturação, né, ambiental, o que é que o Sintema faz? Se não é defender o desenvolvimento sustentável, se não é defender o meio ambiente que todos nós vivemos. Então, essa é a importância. Esse é o momento de vocês entenderem a conjunção de interesses entre o que vocês representam, o que o sindicato dos senhores e das senhoras representam e o que representa significativamente na vida das pessoas. Então, o Sintema atuando para bem fiscalizar é significativo, pois é proteger o ambiente de todos, desse interesse econômico que não tem limites, a não ser que exista um Estado forte, atuante e os seus servidores em si bem remunerados e bem qualificados para isso. A outra representação é também de uma entidade de Mato Grosso, Simpag, que são o pessoal da área meio, né? Os técnicos instrumentais da área meio. E ele luta aqui, né? Tal como o ChatGPT me apontou, e essa eu sei, porque evidentemente a gente está acompanhando essa luta também. Luta pelo RGA, né? Como todos lutamos, mas também luta contra fraudes em consignados. Então, assim, para quem não sabe, Mato Grosso, de repente, lá na base dos senhores e das senhoras, pode estar acontecendo, né? Não se sabe, há uma fraude sistêmica em consignados, em empréstimos consignados. Mas é fraude mesmo, as pessoas elas não fizeram empréstimos, elas não pedem cartão. Então, algumas empresas aqui foram habilitadas para fazer esse serviço e todas elas, de alguma maneira ou de outra, fraudaram os servidores. Os servidores eles são, vamos dizer assim, prejudicados financeiramente mês a mês. Então, o Simpag foi lá e lutou para isso deixar de acontecer. Por quê? Porque isso atinge o servidor, mas também isso é representativo do papel do Estado. O Estado não pode deixar os seus cidadãos à mercê do sistema financeiro que quer, porque quer, nos esfolar vivos a todos os momentos possíveis. Só um momentinho. Então, essas duas lutas, elas são significativas em relação ao papel da luta de vocês. O quanto é significativo isso também para os cidadãos aqui do estado de Mato Grosso. Então, concluindo, e aí eu gostaria exatamente lhes de dar esse propósito motivacional, mas evidentemente é um propósito motivacional um tanto quanto filosófico. Por quê? Porque essas lutas que aqui a gente acabou de retratar, seja do Sintema, seja do Simpag, seja também de todos os sindicatos aqui representados, ela é uma luta em que ela é e deve ser considerada como tal para o bem de si. É uma luta em que você faz bem para o seu semelhante. Mas primeiro é uma luta para você, individualmente falando. Então, quando a gente trouxe lá a primeira das nossas apresentações, a esfinge, é o ser humano, não é? Então, de onde viemos, por onde vamos, o que somos, ser humano. E individualmente considerando. Não esqueçam disso.
as pessoas elas têm que ser consideradas individualmente, né? Então vocês representam um coletivo. Então essa preocupação deve acontecer, esse sofrimento individual deve ser atendido. Esse é o momento que o sindicato tem para possibilitar a pessoa entender melhor a realidade. Mas é claro, quando você faz isso para a outra pessoa, você também faz isso para si mesmo. Para si mesmo. Então, o que eu gostaria que vocês saíssem aqui, sinceramente, do fundo do meu coração, é de que vocês levem para casa a seguinte mensagem: a luta sindical, esse engajamento coletivo, essa mobilização, essa conscientização é algo gratificante, porque você faz o bem para o outro. Você faz o bem para o outro. Essa é a questão. Esse é o propósito da luta sindical, fazer o bem para o outro. Mas você também, quando tem essa realização desse momento, que evidentemente nós sabemos, é um tanto quanto difícil, vocês também têm uma satisfação pessoal, uma realização. Então, essa é a transcendência dessa alienação. Nós temos que perder essa alienação. O sindicato em si não é só também burocracia, não é só também papel, não é só também ação judicial, seja o que for. É satisfação para si e para o bem do próximo. Então, eu agradeço novamente ao presidente Antônio Carlos pela possibilidade, que muito me honra, porque, como eu disse, estou atendendo o movimento sindical aqui em Mato Grosso há pelo menos 20 anos. Então, é uma grata satisfação. Hoje presido a Comissão de Direito Sindical da OAB e, com isso, me possibilitou estar aqui nessa manhã não tão quente quanto vocês acham que está, porque ultimamente tem chovido, mas essa foi a possibilidade que eu tive de bater um papo e me coloco à disposição, caso alguém queira fazer algum questionamento, alguma colocação, e desejar a todos uma boa conclusão do nosso 10º Congresso da CONACAT. Muito obrigado mesmo. Perguntas, você receber também lembrança para você receber. E as perguntas também. Você pode, se você quiser sentar aqui em cima. Pessoal, um momentinho, por favor. Após as perguntas, e teremos informações, atividades importantes aqui, leitura da carta de Cuiabá, a gente vai fazer uma gravação importante, vai ter a informação sobre o almoço e o sorteio do brinde da FESP aqui. E depois uma foto geral, todos os participantes aqui. Então é muito importante que senhores e senhoras continuem aqui, para que possamos fazer essa atividade e encerrar da melhor forma possível agora pela manhã, ok? Vamos às perguntas, então. Doutor Bruno. Assim, ligar a luz, né? Obrigado. Doutor Bruno, muito boa sua palestra, a gente agradece. Né? As informações que você trouxe aí são informações que a gente representa bem a preocupação do meio sindical, né? Em relação à saúde do trabalhador. É sabido que há um sério problema, não só no setor privado, mas também no setor público, que é a questão do assédio moral. Né? Os sindicatos, né, de modo geral, têm muita dificuldade de atuar defendendo os servidores nessa questão. Né? Foi falado aqui do judiciário. Né? Eu já fui servidor do judiciário, tanto do TRF1 quanto do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, Rondônia e Acre, né?
E eu pude presenciar essa situação lá, né? Duas coisas dificultavam muito o envolvimento dos servidores com o sindicalismo, né? Com a mobilização. A primeira delas é a questão da grande maioria, mais de 90% dos servidores, terem funções comissionadas, né? E o segundo ponto é a questão da relação magistrado-servidor, né? Que muitas vezes o servidor ele faz uma denúncia, ele faz uma representação, mas quem vai julgar essa representação é justamente aquele que está o assediando moralmente. Então, é uma situação bastante delicada para o sindicalismo no Poder Judiciário atuar, né? E isso também não é diferente no Poder Executivo, né? Nós temos dificuldade de atuar, muitas vezes, na defesa dos servidores fazendários, por exemplo, tendo em vista que é difícil você colher provas, né, do assédio moral efetivamente cometido e também de enquadrar o ato de assédio moral nos tipos que a lei traz como definidores de ato de assédio moral, né? Então, assim, e muitas vezes, né, as corregedorias elas não estão preparadas para isso. Você faz uma representação, você tenta atuar, né, administrativamente a favor do filiado, só que muitas vezes a resposta acaba não sendo satisfatória por questões políticas, né? E também o Poder Judiciário, muitas vezes tem proferido decisões assim polêmicas e muitas vezes que não retrata a questão da justiça sobre as questões postas, né? Então, diante desse cenário, você acredita que é possível usar quais estratégias, né, no âmbito sindical para lidar com a questão do assédio moral? Essa é a pergunta que eu queria deixar. Obrigado pela atenção. Eliseu, né? Então, Eliseu, eu considero assim, essa questão do assédio moral como um ponto crítico em relação à atuação dos sindicatos, né? Porque assim, como você bem mesmo relatou aqui, é de uma dificuldade extrema você fazer comprovação do assédio moral. Porque o assédio, ele diferencia-se do dano moral, né? O assédio necessariamente tem que ter uma relação de superioridade hierárquica e tem que você comprovar que há vários atos em si, né? Por mais que isso a jurisprudência esteja mitigando, ainda em si é o pensamento majoritário. Isso é o assédio moral conceituado como o pensamento majoritário da jurisprudência, dessa forma. Então, traz em si uma dificuldade. Não é impossível, né? Um servidor assediado ir lá gravar o seu chefe, né? De repente o assediador fazer isso através de e-mails, né? Porque chega até certo ponto, né, da pessoa se colocar numa situação de que não vai nada acontecer a ela, de impunidade, que ela começa em si produzir provas contra si mesma. Então, é possível. Mas, assim, de tudo aquilo que eu já vi, não só aqui no estado de Mato Grosso, mas também em outros estados, para mim, o que funciona é a prevenção. Então, assim, vou dizer para você um exemplo assim recente do que aconteceu e a gente atuou. Né? Uma certa corregedora de um certo tribunal estava impondo uma cobrança muito ríspida quanto às metas, né? Então, assim, os servidores cada vez mais são submetidos a isso, a metas de produtividade, né? Principalmente, pelo menos o que eu vejo do Poder Judiciário. Então, o CNJ estipula as metas necessariamente têm que ser cumpridas. Então, a corregedora ia aos locais de trabalho, né? E aí, evidentemente, aqui não vou dizer o que ela falou, mas era uma cobrança de assédio contra a essa realização das metas. E nesse caso, é um assédio que nós chamamos de organizacional. Ele não é um assédio individual. Ele não é um chefe assediando um subordinado.
ele é um chefe da alta cúpula assediando todos. A própria organização, ela é estabelecida de maneira assediadora. Então, isso vinha acontecendo. E aí, o que nós fizemos, né? E até certo ponto foi engraçado, porque aí nós e fomos lá na Universidade Federal, né? Conversar com uma professora, né? Que tem estudos sobre a questão do assédio. Falou, por que você não vai lá, né, no local de trabalho e faz uma palestra sobre o assédio moral e o combate ao assédio? Aí nós fizemos uma mobilização, chamamos os servidores, vamos participar da palestra. E a palestra repercutiu. Aí o que aconteceu? E aí vem a parte engraçada. Uma semana depois, o próprio tribunal começou a colocar cartazes nos murais. Olha, campanha contra assédio, entendeu? Então, assim, é uma estratégia de prevenção, né? Porque, assim, logo, logo aquele assédio iria esgotar alguém, iria fazer alguém sofrer. Então, antes que isso acontecesse, nós agimos rapidamente e, com isso, evidentemente, coibimos. E aí, é claro, né, tem lá, né, dentro do tribunal agora os comitês de enfrentamento ao assédio moral e assédio sexual, mas todas essas dificuldades que você relatou aqui também acontecem, né, tanto em processos administrativos disciplinares, como também dentro dos comitês, né, essa interferência em si do interesse do assediador. Então, para mim, essa estratégia em si é interessante. O sindicato ficar bem conectado com a base e percebendo alguém em algum momento assediando, que se faça essa divulgação da informação consciente, seja por palestra ou pela cartilha, né? E mantenha-se lá no site, né? Vamos dizer assim, um link, né? Bem grande quando isso acontecer em relação ao assédio.